Jefferson, né? Da situação de Roberto Jefferson. Isso aí, nós temos aí essa prisão que após ele estar preso, é que agora o Ministério Público abre um inquérito e aí vai ter o processo legal. Então acho meio complexo toda essa situação. Nós temos aí também a situação do deputado federal Daniel, me fugiu o sobrenome dele aqui agora, Daniel Pereira, que foi preso também. E aí a gente vê justamente essa questão dos poderes. Porque nós tivemos um ministro que manda prender um deputado, e a Câmara ela tem o poder de barrar e falar, não, aqui quem decide sobre isso somos nós, porque o deputado ele tem imunidade parlamentar. Mas não foi feita uma votação? Foi feita. É isso que está a questão. Entre os deputados, não foi? Isso. Aí que está a questão. A Câmara fez a votação e aí a gente precisa entrar numa questão muito crucial, que é o foro privilegiado. Aí nós temos um Supremo Tribunal Federal que julga os deputados e senadores, e nós temos os senadores, que é quem vai impeachment um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí nós temos um senador, até fugindo um pouco do contexto, mas nós temos um presidente do Senado, que tem, sei lá, talvez 13 processos engavetados. E Renan Calheiros. Não, exatamente, eu não sou nem petista, gosto sempre de afirmar, nem petista e nem de esquerda, como o pessoal costuma encaixotar aí. Mas você olha uma CPI daquela, Renan Calheiros, cara, o relator da CPI. CPI da palhaçada. Em relação a isso aí, né? Pode dar sequência. Então nós temos um presidente do Senado com processos engavetados no Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos recentemente reuniões, até entrando nessa questão aí das urnas eletrônicas, do voto impresso auditável, nós tivemos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Barroso, fazendo uma reunião com deputados na Câmara, e aí há toda uma movimentação e troca da comissão, na qual, teoricamente, o processo era aprovado na comissão e depois não foi depois dessa troca. Então nós temos uma situação muito complicada, que é o foro privilegiado. Ou seja, nós temos um aparato, uma coisa que você traz da instrumentalização, que um está na mão do outro. Das instituições, né? Dos órgãos. Um está na mão do outro. E aí a gente teve aí mais de 10 anos do governo PT. Só interrompendo um minuto, como um senador vai votar a favor de uma certa forma, a gente não sabe ainda o devido processo, e o impeachment de um ministro desse funciona, né? Mas de uma certa forma, nunca foi feito, mas inicia pelo Senado. O Senado, a maioria dos senadores ali, tem processo no Supremo. Como o cara vai votar para poder que casse? Aí, entendeu? É uma situação muito... Aí nós temos uma chantagem, por exemplo, digamos assim, né? Que o próprio ministro vai falar, não, os processos estão aqui. Se vocês colocarem ele lá, eu vou colocar o de vocês aqui para ser votado. Exatamente. É uma coisa complicada. Então o que acontece? A gente talvez tenha uma reforma aí, ou lei, que tenta tirar o foro privilegiado, então talvez coloca todo mundo para a justiça comum. Então aí o rabo acaba não ficando tão preso, né? Então, e talvez um deputado, um senador, ele tem mais autonomia para poder agir, já que a gente tem todo esse aparato de proteção, aí o establishment, né? Que é chamado estabelecimento. Exatamente. Que é manter... Isso é uma expressão americana, se não me engano, inglesa ou americana, né? É você manter todo um padrão de um governo que não quer se desmanchar. Fechado, né? Só é só aquele controle ali. Então isso é complicado, porque fica tudo nessa situação. E aí nós temos, por exemplo, esse fato. E uma questão interessante, e que precisa também talvez ser revisto, é que nós temos somente o presidente do STF hoje, que é o ministro Fux, né? Que é um ministro de carreira. Sim. Então nós temos todos os outros aí, como você colocou no início, indicação política. E aí nós temos, sei lá, de 2002 até 2015 ou 2016, de governo de esquerda. Então os nomes indicados ali pelo PT foram muitos. E aí nós temos, inclusive, o Alexandre de Moraes também, que alguns já estão se aposentando, né? Alguns estão se aposentando. Já tem uma vaga lá agora, né? Porque ainda não sabatinou. O Senado está postergando isso aí. A Câmara, não sei. Da indicação de Bolsonaro.
tem uma cadeira vaga, né? E aí sai mais, né? 2023, alguns vai aposentar aí também, né? Então, esse prolongamento de governo faz com que coloque mais ministros lá. Então, nós precisaríamos pensar numa forma de ter um STF diferente, sem ser por indicação política. Exatamente. Por juiz de carreira, né? talvez um concurso, alguma coisa que mostrasse que a pessoa ela tem capacidade de estar ali, para tomar as decisões com base na lei, na Constituição, interpretar a Constituição. Não é apadrinhar o lado A ou o lado B. Então, essa é o que a gente pensa que deve ser o ideal para poder movimentar essa situação toda, né? De uma certa forma, que o país seja governado de uma forma, entre aspas, correta, né? E é justamente por isso que a gente tem os 3 poderes. Então, se a gente tem um executivo, por exemplo, o próprio Bolsonaro, que é um militar e talvez tente toda essa questão aí de golpe militar, tá, tudo bem. Mas aí, se a gente tiver os 3 poderes independentes, onde a Câmara, mesmo com o governo até tentando ou conseguindo um golpe militar, por exemplo, mas se nós temos uma Câmara batendo martelo e impondo, não, aqui quem manda somos nós vamos fazer o processo de votação, nós somos escolhidos do povo para fazer isso, e aí nós temos um judiciário onde vai analisar, não, a Câmara está certa, ou o governo está certo, ou então falar, a Câmara está certa. Toda a situação. E aí, mesmo que aconteça, nós temos uma história baseada em 3 poderes independentes funcionando. Mas você não acha que essa interferência, principalmente em um momento tão delicado como esse, né? A gente vê aí a questão da pandemia. A questão da pandemia vamos dizer assim, que é uma coerência, né, mundial. Se não há uma coerência de 100%, há pelo menos 85%, 90% dos países, eles vão